Boa noite. Boa noite a todos nós, dos dois lados da vida, que chegamos até aqui. Vamos vibrar. O nosso palestrante está no trânsito, mas ele está chegando. Estará aqui antes de eu terminar tudo. Então vamos do livro Gotas de Esperança. Vamos ver o carinho que a gente precisa na noite de hoje. Acredite no poder de sua mente. Se quiser se melhorar, basta esforço. Pense positivamente todos os dias. Imagine-se com saúde e feliz. Não permita que ideias de destruição, ódio, avareza, orgulho invadam a sua cabeça. Em pouco tempo, você colhe frutos da mudança em sua mente. Ganha mais equilíbrio. Se precisar melhorias materiais, também vem. O seu pensamento positivo as atrai. Creia firmemente que o seu pensamento tem valor, que pode fazer ou pode não fazer. Não vacile. Como filho de Deus, a mente é o seu mais precioso instrumento de evolução. Papai do Céu é fantástico, né? A gente estava conversando sobre isso ali fora, sobre o poder do pensamento, sobre o poder que a gente coloca na nossa mente, quando às vezes a gente quer uma coisa e não está vivendo, mas você fala aquilo que você quer e há um trabalho a favor disso. Então, trabalhar o nosso pensamento, a nossa fala em direção a nós mesmos é uma tarefa, assim, atuante. É pena que a gente não faz isso o tempo todo o tempo. Mas se a gente começar, entendeu? Porque na psicologia sabe-se que o cérebro, ele trabalha a nosso favor, o que a gente fala para nós mesmos. Ele vai processar aquilo que você fala a seu respeito. Entendeu? Então, é uma tarefa simples, né? Mas é trabalhosa, porque a gente tem os nossos vícios. Então, com essa mensagem de hoje, falando do poder, sobre o poder que nós temos na nossa mente, é hora da gente pelo menos experimentar, né? Mesmo que a gente não esteja nos melhores dias, mas fale que está. Professe para você palavras de ânimo, de saúde mental, saúde física, que o cérebro ele vai trabalhar para isso. Não uma vez só. Faça disso um hábito. A nossa vida só tende a mudar. E nessa noite de hoje, estamos dando mais um passo para a nossa vida poder mudar. Nós, daqui e de lá, né? Então, estamos aqui nessa noite abençoada, nesse mês abençoado, ele é de outubro. É um mês que a gente está trabalhando mais a espiritualidade. E hoje o nosso amigo Marcos, que daqui a pouco vai entrar pelaquela porta ali, ele vai falar sobre Jesus a porta e Kardec a chave. E nós já estamos aqui, né? Nesse local onde existe a porta e a chave. Que legal! E faz parte do nosso esforço também, né? A cada dia que passa, somos cada vez melhores. Um mantra muito bom para todos nós. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a esse Pai amoroso demais, que está aqui nos abraçando com tanto fervor, porque Ele confia em nós, muito, e nos dá dados para isso. Ao nosso irmão Jesus, esse que nos acolhe, nos abraça. Maria, que está sempre colocando aquele véu sobre nós e torcendo pelo nosso passo em direção à luz e o aprimoramento espiritual. E vamos agradecer. Do fundo do nosso coração, estarmos aqui nesse oásis de luz. E temos certeza que com o nosso pensamento receberemos hoje brindes maravilhosos, fortalecimento. Ao sair daqui, seremos diferente de quanto entramos. Que Deus, assim na sua misericórdia, continue nos abraçando, nos envolvendo, nos amparando e nos protegendo, para que a gente sorria mais.
e entenda o amor dele por todos nós. Assim seja, graças a Deus. Então, boa noite a todos. Perdoe mais uma vez o atraso. Eu não estou acreditando que os últimos serão os primeiros. Não é isso não, tá? Então, é atraso mesmo. Tive uma complicação familiar no hospital. Bom, então vamos lá. Então, nosso irmão já iniciou para a gente aqui. A gente vai dar continuidade trazendo uma imagem para a gente, né? Ele vai botar ali no slide, só para a gente poder entrar mais nessa imagem, né? Vamos supor que a gente, de avião, caiu numa floresta. Caiu numa floresta. Aquela floresta densa, né, que você não consegue enxergar nada. Então, você sabe que você precisa sair dali. E aí? Será que seria interessante um guia? Alguém que conhecesse aquela área e pudesse nos guiar com segurança? Será que isso seria interessante para a gente? Né? Era tudo que a gente estava esperando, né? Parecer um guia. Eu falei, Jesus, um guia! Meu Deus! Agora, esse guia pode ser mais ou menos ou tem que ser um bom guia? Um bom guia, né? Mais ou menos não dá, né? Porque aí, até Jesus mesmo falou, né? Deixai-vos são cegos que guiam cegos. Um cego que guia outro, o que acontece? Os dois caem no buraco, né? Não tem jeito. Então, tem que ser um guia e tem que ser um bom guia. Não é isso? Isso. E aí a gente vai entender o que Kardec perguntou aos espíritos. Aquela questão que ele diz assim, né? Achou Jesus é a porta, né? A parte. Ele perguntou assim: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem, né, à humanidade, para servir de guia e modelo? Qual a resposta? A menor do Livro dos Espíritos, de Jesus. Então vamos ver. Por que ele não falou só guia? Por que ele não falou só modelo? Por que ele falou guia e modelo? Porque o guia direciona. É por aqui. Não é isso? E o modelo diz, me segue. Percebe? Que às vezes o guia, apesar de ser bom, mas ele não é um modelo de comportamento. Concordam? Né? Ele está ali só para guiar. Mas para ser modelo de comportamento, aí tem que ser um guia bom. Não é? E Jesus é esse guia bom. Tá. Uhum. Mas, você pode ficar aí, que eu vou dando só um toque em você. Então, vamos lá. Pode passar o primeiro. Ali, ó. Essa é a floresta. Esse é o avião que está ali, ó. A gente caiu naquele avião. Imagina. Sai daquele avião e aí? Opa, auxiliar, isso é muito bom. Então, dá outra clicada aí, por favor. Isso. Olha só. Então, o planeta Terra é isso aí, ó. E nós vamos precisar atravessar porque o lugar seguro e tranquilo é do outro lado, depois das montanhas. E para a gente é o mundo de regeneração. Dá para enfrentar essa floresta aí sozinho, sem guia? Dá para enfrentar? Não dá, né? Aí a gente vai entender a importância do guia. Esse guia tem que conhecer bem a área. Ele tem que ter passado por tudo isso. E aí ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que ele falou isso? Porque ele passou pelo que nós estamos passando. E aí, certa vez, nós morávamos em Quintino, no quarto andar. Aí tinha uma vizinha, não sei se era do quarto ou do terceiro, acho que era do quarto, não, terceiro. E ela, fora do nosso
nossa sequência, né, do bloco do lado. E ela, não vou dizer o segmento religioso dela, mas, porque parecia crítica, né, o objetivo não é esse, e ela falava assim: apressa-te, Jesus. Aí a gente, ué, será que ela está falando isso mesmo? Apressa-te, Jesus. Meu Deus, será que ela está passando mal? Aí eu acordo, né, e chegamos da área, o que estava acontecendo? Apressa-te, Senhor. Por quê? O vizinho de cima tinha um vazamento e não estava consertando o vazamento. Além disso, mais a barulheira que eles faziam. E ela já estava incomodada com aquilo já há muito tempo e não aguentava mais. E ela estava falando para Jesus se apressar para resolver aquela situação. E daí não tem problema. Mas ela falar para Jesus se apressar é outra coisa. E mais, o desespero dela a levou a falar assim, o seguinte: eu quero ver se o Senhor estivesse no meu lugar. Peraí, agora complicou mais ainda. Você vê? Então, se a gente não entender quem é Jesus, a gente comete uma gafe dessa, né? Comete. Então, passamos por provas, por dores, por dificuldades, certo. Podemos pedir para Deus afastar isso, tudo bem, Jesus mostrou para a gente. Ele sabia o que ia passar, né? Quando dizem que é uma fraqueza de Jesus, bobagem, porque ele sabia tudo que ia passar. Então, na verdade, ele mostrou para a gente, ó, pode pedir? Pode. Pode pedir para aliviar, pode pedir para afastar, pode pedir. Mas, o que ele nos ensinou? Pai, afasta de mim este cálice, mas se for da tua vontade, que prevaleça a tua e não a minha. Ali ele nos ensina a prova de confiança na bondade de Deus. E resignação significa obediência, que significa reconhecer a autoridade de Deus na minha vida. Veja. Se Deus criou o céu e a terra, e nos criou também, e cuida de tudo isso, por que iria perder a gente de vista? Por quê? Não perde. Deus nos criou com muito amor. Muito amor. E aí, nós precisamos passar pelas dificuldades para nós aprendermos. Por quê? Porque cada vez que a gente aprende, a gente não está mais apto a ajudar o outro irmão que vem depois da gente? Já observaram isso? Na escola, por exemplo, não é? Quando a gente aprende uma matéria nova, por mais difícil que seja, depois você está apto a ajudar o irmão que está com maior dificuldade e que ainda não aprendeu. De etapa em etapa, o que vai acontecendo? A gente vai conhecendo as coisas. Vai conhecendo a verdade das coisas. Deus vai nos possibilitando conhecer a vida e o verdadeiro sentido da vida. Buscamos a paz, mas em verdade a paz se conquista pelo esforço, pela prova. Então mergulhamos no mundo de provas. O mundo que para a gente ainda é um mundo de perigos. Que nós podemos cair nos obstáculos. Podemos encontrar aqueles mais perigosos que podem nos ferir, certamente. Mas aí nos lembramos de Jesus. Eis que vos envio como ovelhas ao convívio de lobos. Não é isso? Às vezes a gente não está em determinados meios que a gente fala, meu Deus do céu, o que é isso? Né? Quando a gente vê o noticiário alarmante aí de violência, a gente fala, meu Deus, que mundo é esse? É essa floresta.
que nós precisamos atravessar para merecer estar do outro lado. E nessa trajetória de dificuldade, a gente aprende. Para um dia, a gente voltar e falar assim: meu irmão, me segue, porque agora já sei o caminho. Isso significa a paz. Isso significa a felicidade. E aí, nessa trajetória, eis que vos envio como ovelhas ao convívio de lobos. Não tem um complemento nos testemunhos lá dos apóstolos. Mas Erasto, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele então nos dá o complemento. Eis que vos envio como ovelhas ao convívio de lobos. Não temais, pois somente lobos caem em armadilhas de lobos. Então, se a gente segue o Cristo, a gente não cai nas armadilhas de lobos. Então, essas armadilhas aí, nós não vamos cair. Porque estaremos seguindo o guia. E estaremos seguindo o modelo dele. Então, esse encontro de Jesus com a samaritana, ele mostra para ela quem é ele e o que ele está oferecendo, né? Se abrir o vídeo ali, vai ser interessante de ver. Então, esse convite. Então, esse modelo, guia, nós já vimos a necessidade. O modelo, ele não quer que passemos pelo que ele passou. Ele não quer isso. Ele quer que façamos o que ele fez. Esse, não é? Esse é seguir o modelo. Então, nessa trajetória, ele nos proporcionou o caminho correto. Só o que aconteceu? Está no pendrive. Então acho que é por isso que ele não abriu, né? Ele vai buscar na pasta no pendrive. Né? O que aconteceu? A igreja assumiu o direcionamento religioso do mundo. A Caminho da Luz, Emmanuel mostra para a gente que... Vou abrir aí, vocês me avisem, tá? Quando Emmanuel, a Caminho da Luz, mostra para a gente o seguinte, que aqueles guerreiros, né, que queriam dominar tudo, com o passar do tempo as guerras foram diminuindo. Mas eles queriam manter o poder. E aí passaram a reencarnar onde? No clero. Por isso a estrutura do clero é a mesma estrutura militar. E aí nesse domínio passaram então a ter o controle das pessoas. Mas para ter o controle das pessoas precisavam trazer imagens fortes que as pessoas iriam temer, do contrário não iriam acompanhar, na ideia de homens desejando poder. Aí surgiu a ideia do inferno, que a igreja, somente a igreja iria dizer as manifestações espíritas ou espirituais, aquelas que seriam verdadeiras do Espírito Santo, e tirando do Espírito Santo, todas as outras manifestações seriam dos demônios. Então, o que nós temos hoje como realidade da mediunidade, em verdade, isso já era conhecido pelos apóstolos. Só que a igreja quis deter o poder. E aí nós tivemos um tempo de trevas. Um tempo de trevas. Os valores ficaram perdidos. Perdidos. E hoje nós vemos ainda, infelizmente, a igreja tentando, né, se reerguer com valores perdidos. E aí,
nesse momento, o rompimento da ciência com a religião dá oportunidade ao surgimento de um outro movimento, com base no orgulho e no egoísmo, que é o materialismo. Onde só existe aquilo que você pode provar. Aí eu faço a pergunta: como podemos provar a existência de Deus? Pelos meios que eles acreditavam. Pode ser tocado? Não. Pode ser medido? Não. A experiência com Deus é de ordem particular. Você não pode fazer experiência. Logo, se você não pode provar a existência de Deus, Deus não existe. E se Deus não existe, nada mais existe. Não existe futuro. Logo, a única coisa positiva é o presente. Então, se eu não sei quem fui no passado, e se o futuro não existe, onde eu vou investir todas as minhas forças? No presente. E o presente é a exaltação da personalidade, que é o orgulho, que quer o poder, o domínio, o controle. E aí, certa vez, um jovem que a gente ensinava, ele, agora adulto, tá? Agora adulto, abre a Samaritana e congela aí para mim. Ele é adulto, e aí nós, ajudando ele a entender a importância, né, do orgulho, a importância negativa do orgulho na nossa vida, ele falou o seguinte: agora entendi. Falei: puxa, você entendeu? Entendeu o quê? Entendi o que minha esposa faz comigo. Eu falei assim: aí já complicou. Botou a esposa no meio, entendi, orgulho, e dá zebra isso, né? Mas o que você entendeu? Aí que ela liga para mim e fala assim: oi, bem, tudo bem? Aí eu falo: tudo bem. Não está bem não. Mas por quê? Estou sentindo a sua voz tristinha. Não, eu estou bem. Não, você está tristinho. Não, mas eu estou bem. Não, está sim. Você está tristinho porque você está sozinho. Não, não estou sozinho não. Eu estou com fulano, beltrano, ciclano, tudo mais, né? Então o que ela queria saber? Com que ele estava. As meninas não podem fazer isso. Isso é feio. Mas vamos lá. A Maritana. Dá-me de beber. Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Senhor, tu não tens com que a tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la.
Vai, chama o teu marido e vem cá. Não tenho marido. Disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos. E o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. E quando ele vier, nos anunciará tudo. Eu o sou. Eu que falo contigo. Gente, é emocionante isso, né? Eu sou quem falo contigo. É isso, né? Então, depois nós vimos a igreja tentando poder, né, modificou muitas coisas que os apóstolos haviam trazido. Mas Kardec fez o quê? Retirou a essência. Retirou a essência. E nós vemos o Evangelho segundo o Espiritismo, que ele traz uma passagem de Jesus, registrado pelos apóstolos, e depois, à luz da doutrina espírita, nos esclarece. Então, nessa afirmativa, Jesus é a porta, ele nos trouxe a porta para nós enfrentarmos aquela floresta. Mas ele também disse mais. Vamos lá? Ali. Nos pontos importantíssimos que todos nós precisamos entender nessa vida, ele resumiu em 3 grandes pontos. Dessas palavras, ele transformou em verbo e ação. E o primeiro é perdoar. Quando perguntaram para ele como nós podemos interagir com Deus, como nós podemos nos comunicar com Deus, nosso Pai, o que ele ensinou para a gente? Ele mostrou que nós podemos conversar com o Pai. Mas essa conversa tem que ter uma estrutura que o Pai possa nos entender. E nós precisamos saber o que nós estamos pedindo. Kardec e os Espíritos trazem para a gente, quando ele fala da prece lá no Livro dos Espíritos, que a prece tem 3 objetivos. Quais são? Louvar, pedir e agradecer. O que mais a gente faz? Depois consegue, se distrai, que a gente não faz. Agradecer. Né? Então, Jesus, através da oração do Pai Nosso, ele já mostra para a gente, o louvar. Pai Nosso que estás nos céus, não é isso? Santificado seja o vosso nome, venha a vós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, louvar significa demonstrar o seu amor, a sua confiança no Pai. Isso é louvar. E depois vem o pedido.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pão é o alimento, é aquilo que nos sustenta, não é isso? Então isso que nos sustenta, olha só, o que é importante é o perdão. Nós pedimos perdão ao Pai. Nós entendemos que nós temos um passado triste. E até mesmo nessa encarnação, quantas bobagens nós já fizemos? Né? Nós, cabelo grisalhos, então nem se fala, não é isso? Quantas? Quantas que nós poderíamos dizer assim, meu Deus, se eu pudesse voltar atrás, eu teria não me complicado tanto. Se nessa encarnação que nós sabemos, imaginemos nas outras que pouco nós sabíamos. Então nós erramos mais. Então logo, Pai, perdoa-nos as nossas ofensas. Podemos pedir certamente, porém a condição é que, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Isso. Primeira lição para a gente. Esse é o pão de cada dia. Né? E aí quando a gente não consegue perdoar, a gente fica com a imagem da pessoa em nossa cabeça. E aquela situação cada vez mais sendo vivida. Logo se chama ressentimento. E aí então depois Jesus continua para a gente, né? Quem nos tem ofendido, não deixeis cair em tentação. E o que é tentação? Emmanuel traz uma frase que diz assim: tentação é ouvir a maldade própria. Se eu não fumo, a pessoa ao meu lado pode fumar 300 cigarros, que só vai me incomodar a fumaça. Mas se eu fumar, ou se eu estou deixando, ou querendo deixar de fumar, aquele cigarro vai mexer comigo, não vai, gente? Então não é o outro que me provoca. Não é o outro, com a violência dele, que ativa a minha violência. Não é o outro que me faz perder a paciência. É porque eu ainda tenho aquele componente que ele também tem. E aí eu me sinto ativado. E como é que eu me descubro? Um contato com o outro. No deserto, todo mundo é perfeito, não é? Não. Uma vez eu encontrei uma criatura divina que falou assim: ô Marco, eu descobri, eu sou muito bom. É mesmo? Que bom que você descobriu que você é bom. Mas sou muito bom mesmo. Mas qual foi a conclusão que você chegou? Eu sou muito bom, o problema são os outros. Pois é, no deserto você é muito bom mesmo. Até que um escorpião venha te dar uma picada, né? Que aí você vai botar tudo para fora em cima do escorpião. Então o outro que se apresenta é o meu espelho. Ele pode estar refletindo a minha imagem. Então não é ele que é violento. A violência está em mim. O comportamento dele só me estimula. Não é o outro que é ladrão. Isso ainda está em mim. Então eu preciso descobrir qual é o meu caminho. O que eu quero? E fazer as escolhas. Ali, ó. Vai lá? Servir. Um outro movimento de ação. E aí Jesus fala para a gente: não será assim entre vós, porque ele disse antes que os governantes são aqueles que dominam. São as pessoas mais importantes que dominam as nações. Mas não será assim entre vós. Mas todo aquele que quiser entre vós fazer de grande, seja vosso servo. O que ele está falando para a gente? Acautelai-vos do fermento dos fariseus. O que é isso? É o orgulho. Controle, domínio, poder sobre o outro. E quem, na verdade, tem que ter o poder sobre nós? Deus. Então, quando eu quero ter o poder sobre o outro, na verdade, eu estou disputando com quem? Com Deus.
Aí dá para essa pessoa ser feliz? Não dá. Por favor? Então, e o terceiro movimento, amar. E aí, então, Jesus vai bem fundo. Aprendeste o que foi dito: amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam. Orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de ser de filhos de vosso Pai que está nos céus, que faz que se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e sobre os injustos. Porque se só amardes quem vos ama, que diferença fazeis isso? A gente de má vida faz a mesma coisa. Sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é. Mostrando para a gente o caminho. E aí, vamos? Lá. E aí, então, ele, no último momento dele, na ceia com os apóstolos, o que ele diz? Um novo mandamento eu vos dou. Que mais ele fala? Não, volta aqui. Olha lá. Um novo mandamento eu vos dou. Não é isso? Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então a referência não é mais amar ao próximo como a ti mesmo, porque a referência sou eu. Isso é lição para qualquer egoísta. Qualquer egoísta. Mas quando ele fala, um novo mandamento eu vos dou, amarás uns aos outros assim como eu vos amei. E é através desse sentimento que serão reconhecidos os meus discípulos. E aí? O mundo ainda está assim, por quê? Porque falta amor. E aí, lá Emmanuel traz um pão nosso, aqui ó, na página agradecer, aí peguei ali, manifestando os expostos, né? Manifestando a gratidão ao Cristo, os apóstolos lhe foram leais até o último sacrifício. Paulo de Tarso recebe o apelo do Mestre e, em sinal de alegria e de amor, serve a causa divina através de sofrimentos inomináveis por mais de 30 anos sucessivos. Agradecer não será tão somente problema de palavras brilhantes, é sentir a grandeza dos gestos, a luz dos benefícios, a generosidade da confiança, é corresponder espontaneamente, estendendo aos outros os tesouros da vida. E aí, quem fez isso? Kardec. Ali, ó. Porque Jesus o havia anunciado: se me amais, observais os meus mandamentos. E rogarei ao Pai que vos enviará o Consolador, para que fique convosco. E esse Consolador vos ensinará todas as coisas. Espera aí. Se vai ensinar todas as coisas, é porque Jesus não disse tudo. E é interessante, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Não parece que está inverso isso? Parece. Que ele ia recordar e dizer mais coisas. Não é assim? Mas não. Que ele vai dizer todas as coisas para a gente então entender o que Jesus disse. Aí sim nós vamos recordar o que ele falou para a gente. Porque aí vai fazer sentido. Bem-aventurados os aflitos. Como aquele que está sofrendo pode ser feliz? Parece contraditório. Somente à luz da doutrina espírita nós vemos isso ser possível. Não é assim? E aí, os 5 pilares da doutrina espírita.
O primeiro é a imortalidade da alma. Nós somos almas imortais. O que significa? Que nós não morremos nunca. Nunca. O corpo morre porque o corpo nasce. E aí nós sabemos, nessa frase comum, que tudo que nasce, morre. Por que o espírito não morre? Porque ele não nasceu, ele foi criado. Simples e ignorante, com o objetivo de chegar à perfeição. E mais? Comunicabilidade dos espíritos. A partir da doutrina espírita, nós passamos a compreender, quando Kardec trouxe de uma forma didática e pedagógica, essa relação que nós temos com o mundo espiritual. Então, os espíritos não são almas penadas. Não são. Não são. São espíritos como nós, só que eles, despidos da roupa carnal, que estão aos nossos lados. E aí Kardec tem uma pergunta que ele faz no Livro dos Espíritos. Espera aí, se esses companheiros estão ao nosso lado, invisíveis, será que eles podem influenciar em nossos pensamentos e nossos atos? Qual a resposta? Muito mais que imaginar. Influenciam tanto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então aquilo que a gente acha é meu pensamento, eu só vou pela minha cabeça, está perdido. Esse mesmo que está sendo guiado. Esse mesmo está sendo guiado. Eu não quero saber de ninguém, eu sigo a minha cabeça. Aí já era. Já era, complicou. Esse, mano. Que besteira esse negócio de espírito influenciando. Ih, está fascinado. Então, as frases já vão dizendo. Porque a estratégia do fascinador é tornar a pessoa ilha. E observem, quando essa pessoa está nervosa e zangada e tudo mais, ela não quer ter contato com ninguém. Essa é uma estratégia do obsessor. Esse é um cuidado nosso. Mas esse contato não é só isso, é um perigo, sim. Mas se é uma porta, se a mediunidade é uma porta para aqueles que não querem ajudar, mas é uma porta para aqueles que querem ajudar. Então, o que a gente precisa? Estudar para poder fechar a porta para quem não interessa e abrir a porta para quem interessa. Não é isso? Por favor? E aí, então, do que traziam da ideia de Deus, a doutrina espírita nos leva muito mais além. Tudo que não for obra do homem é de Deus. De Deus. E aí a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Kardec perguntou, quem é Deus? Não. Kardec perguntou, o que é Deus? Não. Mas que pergunta ele fez? Que é Deus? Porque se ele perguntasse quem é Deus, ele já estaria dizendo que era um ser. Então ele estaria pelo pensamento da igreja. Se ele perguntasse o que é Deus, ele estaria considerando que Deus não é um ser, logo é algo material. Estaria pelo materialismo. Então Kardec entrou justamente no meio. Que é Deus? E qual é a resposta? Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Tudo vem dele. Tudo vem dele. E na questão 27A, quando os espíritos respondem, Deus, espírito e matéria é o princípio de tudo que existe. Então, tudo que existe no planeta Terra só existem Deus, espírito e matéria. No planeta Júpiter, Deus, espírito e matéria. Saturno, Deus, espírito e matéria. O universo que ainda nem foi conhecido pelos homens terrenos, Deus, espírito e matéria. Olha só. As formas que são diferentes do corpo que se apresenta. Seja ele um corpo mais denso, como o nosso,
ou um corpo mais sutil como o perispírito. Mas em verdade é Deus, espírito e matéria. Olha a estabilidade que dá. E aí então, nós, sendo espíritos, ou seja, imortais, que tem por objetivo, sendo criados simples e ignorantes, com o objetivo de chegar à perfeição, logo a pergunta é, já somos perfeitos? Não. Se não somos perfeitos, vamos fazer analogia à nossa caminhada escolar. Aquela criaturinha lá no ensino fundamental, ele ainda tem outras caminhadas, até ele chegar no último grau, não tem? Tem. Então, se ele não chegou, é porque ainda falta caminhar. Se nós não somos perfeitos, é porque ainda falta caminhar. E aí, pluralidade da existência. Nós estamos em uma encarnação que não é a primeira e nem será a última. Logo, o que nós vemos comprometido, esse ser comprometido um dia terá jeito. Por pior que ele se apresente. Então o mundo não está perdido. A nossa terra está passando por um processo de transformação. É a reforma moral. Isso. E o que nós temos com isso? Que nós também estamos nessa reforma. Isso. Castigo de Deus, nem pensar. Temos coisas que nós temos que ajustar. E temos coisas que nós temos que aprender. É a nossa escola, a Terra. Fazer o melhor que pudermos. Não é isso? Para nós podermos caminhar. E aí sim. Vejam. Kardec, de uma forma didática, pelos ensinos dos Espíritos, dividiu o universo em 5 mundos. O primeiro, primitivo, destinado às primeiras encarnações. O segundo, expiações e provas, destinado a quê? Expiar, sofrer as consequências das ações contrárias à lei de Deus. É a reforma que a gente precisa fazer em nós. Essa é a reforma moral. E provas. A gente precisa provar o ensinamento que aprendeu se a gente incorporou. Logo, daí esse mundo de provas. A cada dia é uma prova. A cada situação é uma prova. E a Terra está ainda nesse mundo, mas em transição. E Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, o que ele diz para a gente? A Terra é um dos tipos de mundo expiatório, onde os espíritos rebeldes à lei de Deus vêm aqui para aprender. Não é isso? Aprender. São 2 lições difíceis, 2 matérias difíceis. Lidar com a inclemência da natureza, com o fim de desenvolver as qualidades da inteligência, e lidar com a perversidade dos homens, com o fim de desenvolver as qualidades do coração. Está atualizado isso? Está atualizado? Está. Mas não é difícil enfrentar uma situação dessa? Não é difícil estar diante de alguém que você sabe que quer o seu mal? Isso não é uma prova difícil? É. Mas quando nós despertarmos em nós o sentimento de compaixão com aquele irmão, porque ele é ignorante do amor de Deus, porque do contrário, ele não estaria fazendo isso. E aí, nesse último minuto que já não resta mais, né? Bom, mas fechando aqui, um companheiro já disse isso uma vez, eu acho que aqui mesmo, mas vale a pena no contexto de agora.
Um companheiro fez a palestra lá no Leon Denis, nossa casa espírita. Há muitos anos atrás não cheguei a conhecer, soube essa história. E depois da palestra ele se despediu dos colegas, o Leon Denis ainda era pequeno, ele pôde se despedir dos colegas dizendo que estava prestes a desencarnar. E os companheiros brincaram, mas virou bagunça isso, agora estão anunciando que vai desencarnar e tudo mais. Aí então, mas veja. Aí ele falou o seguinte, eu sofri um assalto. E eu percebi que havia chegado a minha hora. Percebe? Sim, percebe. Está no Livro dos Espíritos. Porque faz parte do planejamento desencarnatório. Ele ia desencarnar de morte abrupta. Não que o outro estivesse sendo contratado para isso. O outro era autônomo, estava fazendo por conta própria. Mas ele percebeu, era um assalto, que o companheiro ia tirar e ia chegar da hora dele. Só que ele fez uma prece. O que será que ele pediu nessa prece? A gente pediria, Senhor, me livra disso. Não é assim? Pai, afasta de mim este cálice. Não é isso? Né? E pensaria em tudo que a gente tem para fazer ainda, que aquele momento não seria o momento. E muito menos aquela violência. Isso. Eu gostaria muito de perguntar a vocês se tivesse uma outra situação, não numa palestra. Mas, olha só o que o companheiro pediu. Senhor, eu sei que é chegada a minha hora, mas eu peço que o meu irmão não suje as suas mãos para a minha liberdade. Gente, que prece é essa? E aí, ele viu o companheiro abaixando a arma. Não desencarnou. 15 dias depois da palestra, ele sofreu um infarto fulminante, desencarnou. De morte abrupta, mas não deixou que um irmão servisse de instrumento do mal para a liberdade dele. Então nós podemos dizer que Santo Agostinho está certo. É em contato com a violência que a gente vai desenvolver a piedade, a compaixão por aquele irmão, porque o mal que ele está praticando hoje, ele resgatará com muitas dores no futuro. E nós, se passarmos por essa violência, agradeçamos a Deus, como Paulo o apóstolo falou, em tudo dai graças, porque esse momento é o momento que eu estou resgatando a minha dívida passada, mas infelizmente através das mãos do meu irmão. Então que Jesus nos abençoe e que a gente possa levar sempre no coração a certeza de que Jesus nos mostrou o caminho, se fez como modelo, mostrou-nos a porta e ainda por nossa imaturidade pediu a Deus que viesse o Consolador para nos dizer todas as coisas, para conseguirmos conhecer ou entender o que Jesus nos ensinou. Que Jesus abençoe a todos nós. Gratidão a Deus pela vida, pelo carinho, pelo preparo desse Pai que nos criou e nos deu instrumentos através de suas leis, para que através do nosso próprio esforço pudéssemos crescer e aprender com as experiências, né? Muito amor do nosso Pai Celestial e precisamos identificar isso em nossa vida, enquanto somos amados, né, por esse Deus que nos deu a vida. E pessoalmente Jesus veio trazer a sua palavra, as suas orientações, o caminho, a sua prescrição para a nossa felicidade
e mais à frente preparando, né, essa codificação maravilhosa feita por Allan Kardec, que tirou o véu e nos trouxe explicações mais profundas daquilo que o Mestre nos orientou. Então, tudo isso é a manifestação de amor de Deus sobre cada um de nós. E precisamos hoje, nós que já entendemos um pouco mais, enxergar na nossa vida uma vida que não tem só coisas boas. Aliás, tudo é bom, né? Mas na nossa visão, nós passamos por algumas situações delicadas, mas que a nossa visão hoje, com aquilo que Jesus como porta e Kardec como a chave, né, nos trouxe essa compreensão, entender que tudo é uma manifestação de amor para o nosso crescimento espiritual. Quando nós encaramos dessa forma, entendemos na sua profundidade, tudo fica mais leve. Aí a gente entende o jugo leve do nosso irmão, a sua palavra suave. Realmente, tudo isso para fazer com que a gente conquiste a nossa serenidade, o nosso equilíbrio diante da vida, dos desafios. O fato de estarmos aqui hoje já demonstra um grande amor sobre todos nós aqui. Em 1925, surgiu o Centro Espírita Deus, Luz e Verdade, aonde nós estávamos em outras vidas, desencarnados, e hoje estamos aqui. Uma casa pequena, simples, mas com uma espiritualidade amorosa e aquecendo o nosso coração, nos ajudando a entender, através de cada sessão, através de cada estudo, a nossa posição na Terra. Então, é um mês que nós estamos assim agradecendo muito a Kardec e toda essa espiritualidade superior, a falange de Francisco de Assis, tantos irmãos que trabalham para o bem, poderiam estar numa situação bem melhor, num planeta celeste, e estão aqui em volta da gente, nos ajudando a crescer. Nossa gratidão a todos esses espíritos amigos, né? E os nossos entes queridos, que partiram aqui da Terra, onde estão nesse momento? Alguns deles estão aqui, vocês sabem disso? Alguns deles estão bem próximos de nós, nos dando um abraço. Que bom, porque a vida continua. E nós podemos fazer essa ligação com esses irmãos, porque já aprendemos com Jesus, com a doutrina, que todos nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. Estamos todos ligados. E o nosso sentimento, revestido pelo pensamento, pode chegar a esse irmão querido, aquele pai, aquela mãe, aquele irmão, aquele amigo querido. E há tantos irmãos que nós não conhecemos e que precisam desse momento de oração. Então, a oração que fazemos agora é uma coisa muito especial, que vai se estender ao máximo de acordo com o amor que nós podemos gerar nesse momento aqui e levar a esses corações que nós amamos tanto a nossa alegria, a nossa torcida para que esses queridos estejam muito bem no plano espiritual, trabalhando, estudando, se aproximando de Deus. Então, como Marcos falou aqui da oração do Pai Nosso, vamos orar por todos esses queridos, pelas nossas companhias espirituais, pelos espíritos aqui presentes, por todos os nossos irmãos no plano espiritual. Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Mas não deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Que oração linda, profunda, né? Que ela chegue com emoção, com saudade, mas com muito amor a todos esses corações, a todos os nomes que nós colocamos na caixinha de prece, todos eles sejam envolvidos no nosso humilde amor. Que assim seja. Graças a Deus. E continuando, né, nessa energia, nesse conhecimento que nós temos, estamos todos unidos, somos todos irmãos, precisamos gerar na Terra cada vez mais energias de amor positiva, especialmente nesse momento tão importante, né, no nosso Brasil. Então pedimos ao Mestre amado que escute a nossa prece. Podemos pedir a Deus, sim, ajuda. E aqui sinalizamos, pedimos ajuda, sim, para superarmos as nossas dificuldades, os nossos vícios, para abençoar os nossos lares, o nosso ambiente de trabalho, todo endereço e nomes que nós colocamos na caixinha de radiação. E que esses lugares sejam abençoados, que nós que estamos aqui e viemos em busca dessa luz possamos ser abençoados, fortalecidos, equilibrados na nossa mente, que essa irradiação de amor que nós estamos construindo nesse momento aqui possa se espalhar ao máximo em torno de nós, que ela vá caminhando pelo universo, aonde a nossa humilde energia possa chegar, mas com qualidade, com amor, com a certeza desse amor do nosso Pai. Que os nossos lares, nosso grande laboratório aqui na Terra, seja abençoado e cada pessoa que lá esteja, seja envolvido nessa luz também. Graças a Deus. Que essa energia se espalhe pela nossa comunidade. E saúde, gente. Saúde é muito importante, né? A saúde mental, que a doutrina espírita fomenta em nós, nos ajuda a conquistar a saúde mental por entender as situações que acontecem no mundo e na nossa vida. Isso nos traz equilíbrio, isso nos traz bom senso, saúde. Nós entendemos a nossa dor e procuramos entender a dor do outro, enfim, nós estamos na Terra de pé no chão, mas entendendo aquilo que acontece à nossa volta. E isso nos traz a saúde mental e a saúde física. E quando estamos aqui reunidos, diante dessa assistência médica aqui presente na casa, que é uma equipe linda, maravilhosa, nós pedimos a essa equipe que trabalha conosco há tantos anos, que atenda aqueles pedidos que nós colocamos na caixinha de visita médica, que esses irmãos sejam abençoados, orientados, os médicos da Terra, né? E nós temos aqui alguns pedidos importantes. Se estivesse na caixinha ali, daria no mesmo, mas é um carinho quando a gente cita aqui, né? A espiritualidade, que já sabe. É um pedido aqui muito especial. Joyce Lopes, Hospital César Leite, Manhuaçu, Minas Gerais. Essa irmã acabou de ter 2 filhas gêmeas, prematuras de 6 meses. E a irmã está entubada, com risco, paralisando, né? Então, uma situação delicada que só Deus sabe o porquê, né? Mas cabe a gente doar energia, doar ectoplasma, doar amor. Se a espiritualidade quiser atuar sobre essas 2 crianças, sobre essa nossa irmã Joyce, que seja feita com o apoio dessa casa,
com o apoio de Bezerra de Menezes, com o apoio dessa falange linda, que vai levar a nossa energia. Nós estamos agindo em Deus e mandando uma energia especial para essa mãe e essas 2 meninas que nasceram de 6 meses. Que essa mãe, se for da vontade do Pai, das leis divinas, que ela se recupere, essas crianças também, para a sua encarnação na Terra. Então, a nossa casa agora vibra com muito amor em direção a essa família. Muita luz, muito carinho. E nós também temos aqui um pedido especial para Rita Selma Biocchini Santos, está no hospital de Volta Redonda, um CTI, também um quadro delicado. Pedimos a Jesus que ilumine a nossa irmã Rita, dê calma a ela, dê serenidade, ilumine a parte pulmonar da nossa irmã Rita, nós também possamos mandar aquela energia bonita para que os médicos da terra e os médicos espirituais, no plano espiritual, possam atuar sobre a nossa irmã Rita, levando esse carinho, ajudando na sua recuperação. E também pedir pela nossa irmã Sheila, que está com problema de coluna, na rua Joaquim Meia, que ela seja abençoada, aliviada, que ela possa retornar ao trabalho. Enfim, Senhor Jesus, cada um de nós aqui, necessita de algum carinho, tem alguma dor na sua alma, ou algum arrependimento, alguma dor que incomoda. E é nessa hora, quando olhamos para o Cristo, quando olhamos para Bezerra de Menezes, pedimos, nos alivie, acalme a nossa alma, o nosso coração, nos dê força de dar aquela guinada para reconstruir, para recomeçar, para acertar aquilo que erramos. Que Jesus nos dê essa saúde, esse bom senso, essa força para caminhar. Pedimos por todos os nomezinhos na caixinha de visita médica, a equipe médica do plano espiritual com certeza vai até lá nesses lugares ajudar. Pedimos que a água do ambiente seja fluidificada, E mais uma vez pedimos por todos nós aqui presentes. Contam que Jesus certo dia andava junto ao lago azul de Genezaré. Vamos mergulhar nesse lago com Jesus, receber esse carinho do plano espiritual, harmonizando a nossa mente, trazendo a paz que tanto precisamos, a harmonia. Com saliva todo curar os cegos, junto ao velho tanque de Siloé, numa tarde linda de primavera, outros mais prodígios ele fizera na cidade santa de Nazaré. Foi o bom Jesus que nos ensinou junto ao lago azul de Genezaré. Caridade, amor, bondade, luz, verdade, fé. Tanto no Tabor em Jerusalém, quanto na Betânia em Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Gratidão, Jesus, essa energia boa que nós recebemos aqui, esse equilíbrio, essa força, muito obrigado. É um momento muito carinhoso. Pedimos pelos irmãos que estão pela rua, os irmãos que estão nas prisões, nos orfanatos, nos hospitais, Todos eles recebam a ajuda de Bezerra de Menezes. Graças a Deus. Bom, meus irmãos, vamos para o último momento de carinho. É muito carinho que a gente recebe nessa casa, Graças a Deus. Que é o momento do passe.
Vamos nos concentrar e vamos conquistar esse equilíbrio para a nossa mente e o nosso corpo. Senhor, tua luz traz imensa paz. Tu és a verdade, o caminho, porto seguro nas aflições, amparo ao sofredor. Suave é o jugo do teu amor, ó bondoso Senhor. Suave é o jugo do teu amor, ó bondoso Senhor. Nosso muito obrigado por esse carinho que nós recebemos, equilibrando os nossos centros de força, equilibrando a nossa mente. Que possamos sair hoje renovados, porque o pensamento é tudo. Acreditar que é possível, acreditar que vamos conquistar esse equilíbrio, isso é muito importante. Possamos nós que estamos aqui ser um elemento de luz que vai levar a paz e a harmonia para casa, para as pessoas que lá estão, que nós cobramos muito a elas, né? Mas que nós temos que dar o exemplo, né? E muitas das vezes, pelo sistema nervoso, a gente esquece disso. Então nós viemos hoje buscar. Estamos aqui porque estamos mais preparados. Então vamos ter calma. Vamos fazer da nossa casa um santuário de luz. Vamos fazer o culto do Evangelho no lar, escolher um dia, uma hora e fazer todo aquele dia, aquela hora, o estudo do Evangelho, uma coisa pequena, meia hora, 20 minutos, mas um momento de oração que traz luz para a nossa casa. E vamos estudar essa doutrina tão linda que Kardec nos trouxe, uma doutrina do Cristo, a gente não pode esquecer disso, para que a gente se sinta mais fortalecido diante da prova aqui no nosso planeta. Obrigado, Pai, obrigado aos mentores da casa, ao grupo dos 100, obrigado ao querido Marcos, né, que veio sempre com a sua palavra carinhosa, que Deus o abençoe na sua missão na terra, leve o carinho, o amor desta casa, muita luz para a sua família, muita luz a todos vocês que aqui vieram, muita força, coragem, né, diante dos desafios do dia a dia, sintam-se abraçados por Jesus e sigam em frente. Que Deus abençoe a nossa terra escola querida nesse momento delicado. Ismael esteja à frente do nosso Brasil, nos orientando nas escolhas corretas, para que a gente possa ter um futuro como pátria do Evangelho, coração do mundo. Que Deus abençoe a nossa terra escola querida e pedimos permissão para encerrarmos mais uma noite linda, maravilhosa nessa casa. Graças a Deus. Uma boa noite a todos. Não esqueçam de estudar, gente. Nós temos vários cursos online aí maravilhosos que a Beth, o Antônio Ricardo pode orientar vocês. Nós temos um estudo às quintas-feiras à tarde, a sessão às 3 horas. Nós temos também aos sábados uma grande conquista às 5 horas da tarde, o encontro aqui para qualquer pessoa que quiser, para falar sobre família, para estudar um pouco, para estar no meio de energia bonita, enquanto as crianças estão estudando, né, a mocidade também e a evangelização. Mas quem não tiver jovem, quem não tiver criança aqui, pode vir também.
é uma sessão de bate-papo, de estudo, de harmonização para todos, tá? Estamos à disposição de vocês, lembrando que a operação espiritual que está sendo feita à distância, as inscrições estão abertas lá fora com o nosso irmão Gleison. Vocês podem fazer a inscrição, viu? Uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser.